pessoal, boa tarde, boa noite, vocês estão me assistindo. Meu nome é Thomas Wesley e agora eu vou apresentar a aula 4, que são operações lógicas. E vamos lá. As operações lógicas, o que são elas e como elas funcionam? Primeiramente, elas são utilizadas quando se torna necessário tomar decisões em um diagrama de bloco. Lembrando que, em um diagrama de bloco, toda decisão terá como resposta o resultado verdadeiro ou falso. Como no exemplo, tomar um suco. Simples exemplo. Imaginemos que algumas pessoas não gostam de tomar suco de abacaxi. Nesse caso, teremos que modificar o algoritmo para. Segue só o exemplo. Exemplo. Tema, né? Tomar um suco. Aí seria pegar o copo, pegar o liquidificador, pegar a fruta é abacaxi? Sim, sim, não toma um suco. Se não, continua com o algoritmo. Entendeu? Ele vai seguindo uma ordem, meio que linha por linha e assim vai por diante. Aí depois passar a fruta, depois colocar o líquido no copo, tomar o suco, depois lavar o copo. Ela vai seguindo uma ordem qual seja estabelecida para ela. Assim vai. As estruturas de decisão. Com vista a operações lógicas, é notável que na maioria das vezes necessitamos tomar decisões no andamento do algoritmo, interferindo diretamente no andamento do programa. Trabalharemos com dois tipos de estruturas, a estrutura de decisão e a estrutura de repetição. Comandos de decisão. Comandos de decisão ou desvio fazem parte das técnicas de programação que conduzem às estruturas de programas que não são totalmente sequenciais, com a instrução de salto ou desvio. Pode-se fazer com que o programa proceda de uma ou de outra maneira, de acordo com as decisões lógicas tomadas em função de dados ou resultados anteriores. As principais estruturas de decisão são se então, se não, ou caso selecione. Daí sai o comando, se então, if tem. Aí também tem a seguinte, a estrutura de decisão se, que no caso também significa if, para inglês, normalmente vem acompanhada de um comando, ou seja, se determinada condição for satisfeita pelo comando se if, então você executa determinado comando. Imagine um algoritmo que determinado aluno somente estará aprovado se sua média for maior ou igual a 5. Então veja no exemplo de algoritmo como ficaria. Por exemplo, se a média dele for maior ou igual a 5, então o aluno está aprovado, obviamente. A estrutura de decisão, se então, se não, funciona exatamente como a estrutura se, com apenas uma diferença. Em si, somente podemos executar comandos caso a condição seja verdadeira, diferente de sim e se não, pois sempre o comando será executado independente da condição, ou seja, caso a condição seja verdadeira, o comando da condição será executado. Caso contrário, se ela for falsa, o comando da condição será executado e o algoritmo ficará. O exemplo dele em algoritmo, na parte do código, ficará se média maior ou igual a 5, então o aluno é reprovado. Se não, o aluno será reprovado. Aqui é um exemplo de diagrama e agora vou ver um exemplo aí na prática com o meu parceiro aí, André. Olá pessoal, André aqui novamente. E bom pessoal, eu vou explicar por meio de códigos o que foi repassado pelo meu colega Thomas. Bom, ele explicou sobre as estruturas de decisão e os comandos de repetição. Eu vou explicar alguns códigos sobre esses comandos. Partindo aqui para o comando if-else, que seria se e se não, nós vamos fazer um cálculo de média aqui, representando essa estrutura. Temos o algoritmo média, temos as variáveis N1, N2, N3, N4 e o total, que são todas as variáveis do tipo real. E aqui temos o início do algoritmo. Temos o escrever UL, nota 1, para escrever lá naquela mini caixa de texto que já vou mostrar para vocês. Temos a leitura dessa nota, tendo a leitura de todas as 4 notas, N2, N3 e N4. Nós temos aqui a criação de uma variável chamada total, que vai calcular a média, ou seja, somar tudo e dividir por 4. E aqui temos a estrutura. Se o total for maior ou igual a 6, então escreva aluno aprovado. Se não, escreva aluno reprovado. Ou seja, temos aqui uma condição total. Se a média for maior ou igual a 6, então escreva aprovado. Se não, reprovado. Essa é a estrutura do se ou do se não. E o fim da estrutura, fim se e o fim algoritmo. Ok, testando aqui a nota 1, por exemplo, 6. Nota 2, 7. Nota 3, 8. E nota 4, 5.
temos aluno reprovado, ou seja, ele não atingiu uma média maior ou igual a 6. Essa é a estrutura FINCE. Aí agora vamos falar sobre o caso selecione ou select case. A estrutura de decisão caso selecione é utilizada para testar na condição uma única expressão que produz um resultado ou então valor de uma variável. É que está armazenado um determinado conteúdo. Compare-se então o resultado obtido no teste com os valores fornecidos em cada cláusula. Caso, exemplificando no diagrama de blocos abaixo, poderia receber com variável OP ou OPC. E caso a condição seja satisfeita, é atribuída a string opção X. Caso contrário, é atribuída a string opção errada. Aqui está sendo o diagrama. Vocês vão ver em exemplo de código na execução meu Portugal. Bom, seguindo aqui, pessoal, nós temos um algoritmo para aquela estrutura caso-escolha, que também foi apresentado pelo meu colega Thomas. Nós temos aqui um algoritmo times, a variável time, que é do tipo caractere, e aqui temos o início do algoritmo. Temos escreva entre o nome de um time de futebol e leia o time. Para ficar naquela caixa de texto, a escrita e a leitura. Aí escolha o time. Aí temos aqui, caso Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, escreva um time carioca. Essa estrutura, como foi explicada por Thomas, funciona como uma caixa de opções, onde você escolhe uma e vai dizer se é uma das opções que foram escolhidas ou não. E também tem essa aqui, caso São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, escreva um time paulista. E outro caso que é o fim da estrutura. E outro caso é o fim da estrutura e tal. E outro caso é o fim da estrutura, escreva é de outro estado. Fim escolha e fim do algoritmo. Essa é a estrutura caso escolha. Agora os comandos de repetição, o que são eles? Né? Os comandos de repetição são utilizados quando desejamos que um determinado conjunto de instruções ou comandos sejam executados em número definido ou indefinido de vezes, ou em quando determinado estado. Então nós trazemos os seguintes 3 tipos de comandos de repetição. Será esse o while, do while e for. O while. Serve o while. O comando while permite que um certo trecho do programa seja executado enquanto uma certa condição for verdadeira. A forma do comando while é a seguinte. Aqui está seguida a tabela de código deles, né? While, condição, colchete, barra, né? Comandos a serem repetidos e seguir essa sequência. Lembrando que são linha por linha. Aí as regrinhas básicas que ele vai seguir, né? Aí primeiro, teste a condição. Aí segundo, se a condição for falsa, então pula todos os blocos subordinados ao while e passa a executar os comandos após o bloco do while. No caso seria esse barra após o while. Aí 3, se a condição for verdadeira, então executa cada um dos comandos do bloco subordinado ao while. 4, após executar o último comando do bloco do while, volta ao passo 1, ele vai reiniciando. O comando while, pessoal, funciona da seguinte maneira: ele permite que um certo trecho do código ele funcione enquanto essa condição for verdadeira. Vamos aqui, temos o algoritmo soma enquanto valor for diferente de zero, que vai somar enquanto o valor for diferente de zero, a variável valor digitado, que é do tipo real, e a soma, que é do tipo real. E aqui temos o início do código. Soma vai receber o valor zero. E aí escreva e digite o valor para a soma e leia o valor digitado. Aí enquanto o valor digitado for diferente de zero, faça, ou seja, que já é a estrutura, que apresenta que enquanto esse valor for diferente de zero, vai ser realizado a soma. Soma mais o valor digitado. Escreva total e a soma. Escreva o valor para a soma e leia o valor digitado, caso o valor seja zero. E aqui escrevo o resultado da soma. Executando aqui, vou lá para a soma. 4, total 4. 5, aí vai somar esses dois valores. Vamos lá, 6, aí vai somar mais aqueles valores, mais os valores anteriores. 7, aí se eu colocar 0, que o valor é 0, ia finalizaria o código, mas deu um erro aqui na sintaxe. Perdão. Agora vamos falar sobre do while. O comando do while é parecido com o comando while, mas existe uma pequena diferença entre eles. Os comandos do bloco do while só serão executados se a avaliação da condição resultar verdadeira. Essa é a diferença entre esses dois comandos.
Os comandos do do while serão repetidos quantas vezes forem necessárias até que a condição definida seja alcançada. A sintaxe é a seguinte: repita comandos até a condição. Primeiro, execute os comandos dentro do bloco do while. Depois, teste a condição. Aí a 3. Se a condição for falsa, então executa o comando que está logo após o bloco subordinado ao do while. E 4. Se a condição for verdadeira, então volta ao passo 1. E agora vamos para o for. Essa estrutura repete uma sequência de comandos um determinado número de vezes. E a estrutura dela é a seguinte: for, comando de realização, condição de teste, incremento ou decremento. E aí está a seguinte sequência de código desse. E as regras dele: executa os comandos de inicialização. 2. Testa a condição. 3. Se a condição for falsa, então executa o comando até que esta logo após o bloco subordinado ao for. Se a condição for verdadeira, então executa os comandos que estão subordinados ao for. E 4. Executa os comandos de incremento ou decremento. E 5. Volta ao passo 2. Exemplo na prática pelo André. E bom, pessoal, a estrutura for, como foi ressaltado pelo meu colega Thomas, ela repete uma sequência de comandos até um determinado número de vezes. Ou seja, aqui nós vamos contar os números de 1 até 10. Temos o algoritmo números de 1 até 10, variável j do tipo inteiro e o início, e aqui o início do algoritmo. Aí aqui a estrutura: para j de 1 até 10 faça, escreva j, e o fim para, que é a contagem de 1 até 10. E finalizando aqui o algoritmo. Executando aqui, ele vai realizar a contagem de 1 até 10, ou seja, um determinado número de vezes, que seria o número 10. Vamos falar sobre os conceitos básicos. Conceitos básicos, usados manipulados até o momento. Estavam em memória, ou seja, após a execução do diagrama, os dados se perdiam. Para resolver esse problema, começaremos a trabalhar com arquivos, onde podemos guardar os dados e também manipulá-los. Para isso é necessário rever alguns conceitos como campo, registro e arquivo. No caso, segue essa linha de código. E o arquivo é o conjunto de registros. Por exemplo, o arquivo de clientes de empresa, onde estão armazenados os dados de todos os clientes da empresa. Agora eu vou falar sobre a abertura de arquivos, como é que ele funciona. Ok. Toda vez que for necessário trabalhar com arquivos, primeiramente precisamos abrir o arquivo. Abrir o arquivo significa alocar o periférico, disco, disquete, etc., em que o arquivo se encontra e deixá-lo disponível para leitura ou gravação. O possível para a abertura de arquivo é a seguinte: esse daqui é o fechamento de arquivo. Da mesma maneira que precisamos abrir um arquivo antes do processamento, também se faz o necessário o fechamento do mesmo, para que suas informações não possam ser violadas ou danificadas. Observação: fechar um arquivo significa liberar o periférico que está sendo utilizado. O possível para o fechamento do arquivo é esse que está aparecendo no slide. Agora vamos para a leitura do arquivo. Após abrir um arquivo, é necessário ler os dados que estão em disco e transferi-los para a memória. Essa transferência é feita por registro. Esse procedimento é gerenciado pelo próprio sistema operacional automático. Possível para a leitura de arquivos, essa tal. E toda vez que é aberto o arquivo, ele posiciona o ponteiro no início do arquivo. Para sabermos onde o ponteiro está no registro, é preciso testar se o ponteiro está no início, BOE, bottom of file, ou no final do arquivo, EOE, end of file. É sempre executado após a leitura do registro, antes de posição do ponteiro. Simbolicamente, podemos representar esse passo da seguinte maneira. Vocês ocupam um exemplo do diagrama de bloco. Eu acabei de falar sobre. A ordem da seta é a ordem que vai seguir. Então, a ordem vai seguir os comandos e tal, a ser executados. E aí está o exemplo de cada um no qual eu citei. E já a movimentação de registro. E lembrando, quando um arquivo é aberto, o ponteiro está sempre no primeiro registro, no início do arquivo. A cada leitura do registro, o arquivo se movimenta para o próximo registro e assim por diante, como mostra a figura abaixo. Vocês estão vendo? Gravação de arquivos. Como que funciona a gravação de arquivo? Da mesma maneira que os registros são listas de um arquivo, também devemos gravar registro de um arquivo. A gravação consiste na transferência de um registro de memória para o periférico, disco, disquete. E o símbolo para a gravação de arquivos é essa seguinte aí,
mostrado no slide. Então vamos falar do macrofluxo. O macrofluxo é a representação gráfica de arquivos que são processados em um programa. Esses dois exemplos de macrofluxo dão uma visão geral do que devemos proceder com cada um dos programas. Primeiro diz que haverá um arquivo de entrada, processamento e um arquivo de saída. Já o segundo exemplo, que haverá um arquivo de entrada, um processamento e a saída será um relatório, como mostrado na imagem. Arquivo, entrada, programa, depois arquivo de saída e assim por diante. Então é isso, pessoal? Encerra aqui nosso mini curso. Obrigado pela atenção a todos. Espero que tenham conseguido aprender bastante. Pessoal, até a próxima.